Barreto, qual que é o maior desafio, você como cristão, dentro de uma Câmara de Vereadores? Ah, cara, como cristão, é muitas vezes exatamente isso, é você esperar que outros cristãos que estão ao seu lado venha serrar a fileira junto com você e isso não acontece, né? Aham. É que daí eu brinco assim, às vezes a gente fala 300 de Espartas, né? Lembra do filme Sim. 300? Por que eles eram tão fortes? Porque eles eram poucos, mas eram unidos, né? Um do Uhum. lado do outro ali, um serrando o escudo com o outro, e não saíam do lado do outro de jeito nenhum, né? Então, o que eu falo assim, muitas vezes na política, e eu acredito que isso não é só Taubaté, tá? Eu vejo isso nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais e no Congresso também. Pô, devia estar um cristão do lado do outro ali, serrando escudo e falando, vamos lutar contra aquele inimigo lá, que esse projeto de lei não pode passar, ou esse projeto de lei tem que ser aprovado. Você vê se dispersar, entendeu? E quando você olha para o lado, você está sozinho, cara. Daí eu até brinco, né? Falo assim, 300 de Esparta é forte, mas quando só tem Leônidas, não dá, né, velho? Você olha por trás, cadê? Só sobrou Leônidas, não tem mais ninguém. Então, é isso que eu acho que como cristão, né? Você me perguntando aí, eu acho que é o que é mais difícil aí. Às vezes você espera que um cristão esteja do seu lado, mas muitas vezes, cara, assim, eu entendo que não é nem por maldade ou por vamos dizer assim, é mais por ignorância, às vezes, cara, por não entender o papel do cristão, entendeu? Ou não Uhum. entender por que o cristão deveria ser contra aquilo, né? Eu entendo, tá? Eu não julgo muito eles por isso não, entendeu? É mais por falta de conhecimento mesmo, Uhum. né? Que não entende muito, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai, já que nós estamos falando de pauta polêmica, hein? Eu aqui fui contra o Conselho de Igualdade Racial em Taubaté, né? Primeiro, porque eu sou contra conselho, porque conselho é uma ferramenta política do comunismo, Uhum. né? Que é para subverter o poder político, Uhum. né? Eles não conseguem se eleger, não conseguem voto, então eles criam os conselhos para eles entrarem no conselho e através do conselho eles dominarem a política, né? Então, como ferramenta comunista, eu já sou contra em primeiro lugar, certo? Segundo, que o projeto previa que 50% das cadeiras seriam de negros e os outros 50% seriam divididos entre as outras raças. Uhum. E aí eu falei, bom, isso não é igualdade racial, isso é uma supremacia racial, né? É uma raça querer ter mais vagas do que as outras. Então, ou seja, dentro do conselho, os negros dominariam o conselho e as outras raças seriam subvertidas, né? A uma mera opinião lá dentro, talvez, né? E assim, você pegava a legislação, tinha muitas regras de ferramentas políticas, de interesses políticos para ter esse projeto, esse conselho na mão, porque através dele ele poderia fazer política e até controlar recurso financeiro. Então, eu bati muito contra. E assim, como cristão, para nós só existe uma raça, que é a raça humana. Sim. Eu não enxergo as pessoas pela raça, eu enxergo um ser humano na minha frente, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, eu sou contra o projeto por causa disso, porque eu acho que quando você separa as pessoas em raça, você está sendo racista. Racista, para mim, é quem separa o ser humano em raças. Ele olha para a pessoa e enxerga que ele é branco, que ele é amarelo, que ele é verde, que ele é azul e por aí vai. Então, nessas questões eu sou contra. E aí, então, eu fiz alguns posicionamentos, né, de que o projeto teria que mudar. Tirar essas ferramentas políticas, tirar essas cadeiras, e eu até sugeri. Vamos colocar o número de cadeiras iguais por número de raças. Primeiro que eu não sei quantas raças tem, mas que deveriam ter cadeiras iguais. Duas para branco, duas para amarelo, duas para verde, duas para negro, duas para. Entendeu? Separa por número de raças, né? E não aceitaram essa minha proposta. Aí eu falei, então vamos colocar as vagas conforme os dados do IBGE. O que o IBGE falar o que tem de negro na cidade é proporcionalmente o número de vagas. O que tiver de branco, proporcionalmente o número de vagas. Também não aceitaram. Né? Então, assim, nenhuma proposta minha eles aceitavam. Então, mas o que acontece, cara? Muitos, putz, eu vou falar contra a causa do negro, vou falar que eu sou racista. Então deixa eu aprovar esse negócio do jeito que tá. Então, muitas vezes, cara, o cristão, ele não quer entrar nesses embates, entendeu? Dentro da política. E aí ele prefere, vou arrumar essa dor de cabeça, vão falar que eu sou racista, aprova esse negócio. Só que nesse aprova esse negócio, ele não leu o resto. Tanto que tinha um vereador que estava favorável,
E aí ele falou, não, Roberto, pô, veio ter um pastor da minha igreja aqui que é negro, e ele falou que ele concorda, que ele quer participar. Eu falei, então, mas você leu o projeto? Você sabia que esse pastor seu negro não vai poder fazer parte? Porque as regras não permitem que ele faça parte, porque a igreja dele não vai ser aceita? Porque a regra está falando que somente grupos e movimentos reconhecidamente com CNPJ, que tenham na sua definição, na sua constituição do movimento, que defende e combate o racismo. Eu falei, a igreja desse pastor seu tem isso? Não, então ele vai poder participar. Daí ele falou, opa, peraí então agora também sou contra. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes, cara, as pessoas estavam apoiando sem ler. Porque ele é pego nessa pauta mesmo. Pô, não quero que seja me chamar de racista, então vou votar a favor logo e passa esse negócio e pronto. Entendeu? E assim, e aí, Tiago, a gente, muitas vezes eu falo aqui no meu gabinete, cara, que às vezes eu entro numa pauta sozinho e parece que eu vou perder. E no final das contas eu ganho. Do jeito que eu queria, o projeto. E não foi eu que ganhei, cara, foi Deus, entendeu? Sim. Porque não é possível entrar numa pauta sozinho e sair vitorioso, cara. Uhum. Não foi eu que fiz. Sim. Eu tenho essa consciência, e até falo aqui no meu gabinete às vezes, porque essa pauta estava pronta para ser votada, cara. 4 dias antes ia votar do jeito que a esquerda queria. A esquerda estava vibrando, hoje vai votar. Entendeu? Vão impor uma derrota para o Alberto. A direita vai perder hoje. E, cara, não sei como, mas, cara, quando vem essas coisas assim, eu bato de frente mesmo e rasgo o verbo e brigo aqui dentro. Consegui adiar por 4 dias a votação. E no último dia eu apresentei uma emenda que alterou toda a característica do projeto, onde a esquerda perdeu o interesse hoje por fazer parte desse conselho, e todo mundo abraçou minha emenda e aprovou, cara. Sabe, assim, de última hora. Usar amanhã, o sistema contra o sistema. Amanhã, tá aqui a emenda, ó. Tá aí todo mundo, não, beleza, pá, votou, aprovou. Até a esquerda votou a favor sem ver. Não sabia que eles estavam votando. E aí, quando eles viram, ela estava em caco, cara. Já tinha sido aprovado do jeito que as emendas que eu coloquei. E que tiraram as ferramentas políticas de dentro do projeto. Entendeu? Que colocaram em pé de igualdade dentro do Conselho. E aí o projeto foi aprovado e a esquerda nem se preocupou, nem quis saber mais do projeto, nem foi atrás da prefeitura para querer fazer parte do Conselho. Tipo, como é que eu faço fazer parte do Conselho, sabe? Não foi ninguém mais. Por quê? Porque era a finalidade de fazer política partidária e ideológica dentro do Conselho. Como as ferramentas não estão mais lá, eles perderam o interesse. Então eu coloco isso, Tiago, como uma vitória da direita, né? Uma vitória do nosso pensamento conservador, sabe? Mesmo às vezes sendo aprovado. Então muitas vezes eu falo assim, tem algumas pautas que a direita não vai conseguir frear. Não. Ele vai ser aprovado. O que a gente tem que trabalhar é para minimizar o dano. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.